Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao penúltimo webinar deste ciclo de webinars do projeto Empreender 4560. Hoje o webinar vai ser sobre o tema marketing de relacionamentos, gestão de relacionamento com clientes. Para falar sobre este tema, hoje vamos ter a presença da Mariana Freitas. Mariana é licenciada em Publicidade, com especialização em Marketing e pós-graduação em Negócios Internacionais. Mariana iniciou a sua carreira no Brasil, mas está em Portugal desde 2018. É especialista em social media e estratégias de marketing. Bem-vinda, Mariana. Antes de darmos início ao webinar, vou passar a palavra, como de costume, a Sílvia Rosa, por parte da Fundação AEP, só para dar as boas-vindas. Bom dia, Sílvia. Muito bom dia a todos. Mais uma vez estou presente aqui com muito gosto neste webinar. Já é o quinto, portanto, de uma série de 6, que há de estar agendado já brevemente. Pronto, o meu nome então é Sílvia Rosa, alguns dos presentes com certeza já me devem conhecer. Sou coordenadora deste projeto e, portanto, em nome da Fundação, gostaria de vos dar as boas-vindas. O Empreender 4560 tem como objetivo a criação de uma estratégia nacional de apoio ao empreendedorismo sénior, que inclusivamente foi apresentado ontem numa conferência para quem teve a oportunidade de estar presente, portanto, presenciou o momento. Para quem não pôde presenciar, nós vamos depois colocar a gravação da conferência, onde poderão assistir à conferência e também fazer o download no site do projeto do plano de ação que temos proposto para Portugal. Portanto, como dizia, a atividade de hoje faz parte de um trabalho já que temos vindo a fazer, de mentoria, de workshops, de capacitação, para poder proporcionar a quem quer empreender algumas ferramentas úteis para o sucesso do negócio. Como já disse a Raquel, hoje o webinar é sobre marketing e relacionamento. A Mariana Freitas é a nossa convidada, a qual agradeço ter aceito o convite. E sem mais demoras, espero que aproveitem bem esta partilha de conhecimento e uma boa sessão a todos. Obrigada. Obrigada, Sílvia. Só informar todos os participantes que, portanto, a Mariana fará a apresentação e depois, no final, teremos aqui alguns minutos para questões que queiram colocar sobre a apresentação feita. Poderão colocar essas questões no Q&A, que aparece na parte de baixo do vosso ecrã, ou então levantando a mão e eu darei então a palavra. Mariana, o palco é seu, muito obrigada. Obrigada, Raquel, obrigada, Sílvia. Só um minutinho para eu ajeitar aqui essas configurações, ficar tudo certinho. Eu realmente não consigo ver os participantes, certo? Ficam todos com a... Estão todos ocultos, exatamente. Ok, pronto. Todos que nos conseguem ver. Ok, vou reforçar então para que todos participem, né, aqui no chat, para a gente poder conversar bastante aqui. Só um minutinho, deixa eu... Prontinho. Bom, vamos lá. Espero que estejam todos preparados, inclusive a Raquel e a Sílvia aí também, para aprender algumas coisas novas. Primeiro eu queria agradecer principalmente a Raquel por ter feito essa ponte, me dar essa oportunidade. Para mim também é uma honra estar aqui, poder contribuir com esse projeto também, que é o 4560. Acho que pode ajudar muitas pessoas e eu espero que ajude todos vocês que estão aqui. Todos conseguem ver minha apresentação para a gente poder começar? Ok, então vamos a isso. Bom, primeiro eu queria me apresentar brevemente. Eu sou a Mariana, eu sou brasileira, sou lá de Minas Gerais, sou graduada em publicidade e eu fiz a minha especialização em marketing.
Em 2018, eu me mudei para Portugal para fazer a minha pós-graduação em negócios internacionais. Foi lá na Porto Business School. Depois eu trabalhei em uma consultora, uma agência de marketing aqui em Portugal, mas decidi começar a empreender. Comecei a empreender na minha área, já trabalho na minha área há mais de 10 anos. Comecei a ter alguns clientes aqui, seja de consultoria, de produção de conteúdo, já trabalhei com alguns lançamentos também, que são processos de venda na área do marketing, e recentemente eu, com a minha sócia Bianca, que está aqui, provavelmente está aqui também hoje, me apoiando sempre, a gente desenvolveu a nossa empresa, que é a Etc. Hub, que o objetivo é justamente a gente trazer soluções de marketing e de comunicação para negócios na área de serviços, com foco muito na área da saúde, na área da educação também, ou seja, criação de infoprodutos, formações, ajudar pessoas especialistas que têm algum conhecimento, dominam algum assunto e querem ir para o digital, né, ensinar outras pessoas também. Então, esse é o nosso foco do Etc. Hub. Indo um pouquinho aqui para o principal objetivo de hoje, né? O tema é marketing de relacionamento. E eu coloquei aqui, então, como o nosso objetivo hoje, de todo mundo que está aqui, é entender o que é o marketing de relacionamento, né? Que estratégia que é essa, como é que a gente consegue aplicar ideias, dicas, exemplos, quais são os benefícios. Então, que vocês entendam o que é e que saiam daqui hoje, pelo menos com 2 ideias para aplicar no negócio de vocês. E mesmo quem não tenha um negócio ainda, para quando começar já com ideias práticas, sugestões já bem estratégicas para o negócio de vocês. Então, é importante no marketing, antes da gente falar sobre o que é o marketing de relacionamento, eu acho importante a gente entender também o que é o marketing, né? Como é que a gente chegou até aqui hoje? O marketing, ele não começou do nada e já alguém falou sobre marketing de relacionamento, né? Então, como é que a gente chegou até aqui? Queria citar Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, né? É impossível a gente falar de marketing sem mencionar o Philip Kotler. E ele, senhorzinho já, com seus anos de idade, criou aí alguns conceitos no que é o marketing 1.0, 2, 3, 4, e hoje em dia a gente já tem até os 5. Então, vou falar rapidinho para vocês entenderem um pouco esse processo e como que a gente chegou no marketing de relacionamento. Então, aqui no 1.0, representado aqui pelo Chaplin, na fábrica, né? A era 1.0 do marketing é o marketing de massa, e ele aconteceu na Revolução Industrial, né? E o que acontecia naquela época? Existia muita oferta de produto, e existia poucos concorrentes, ou seja, a Raquel ia, por exemplo, no mercado para escolher um cereal matinal para ela tinha 2, 3 opções para escolher, ou seja, não tinha muito concorrente, eram aquelas as opções. E ela escolhia, né? Ou seja, muita oferta de produto e pouco concorrente. Nessa época, o foco era nessa produção em alta escala, né? Não tinha uma personalização, uma estratégia, não, era o foco ali em vender o produto, né? E produtos físicos, e com foco nos atributos físicos e tangíveis do produto, né? Era uma comunicação muito fria. Por exemplo, compre a televisão. Aí você ia lá no mercado, no mercado não, né? Ia lá na loja e comprava a televisão. Enfim, não tinha essa interação, esse relacionamento que existe hoje, né? Isso no marketing 1.0. Depois, quando a concorrência começou a aumentar, a gente está indo aqui para o marketing 2.0. Por quê? As empresas começaram a perceber que o processo de produção delas era muito parecido. Então, que elas precisavam se diferenciar, né? Então, elas começam a entender esse conceito de segmentação, um conceito de público-alvo. Elas começam a entender, alguém está querendo comprar o meu produto, alguém está escolhendo o meu produto ao invés do produto do fulano.
Por que será? Quais são os interesses dessa pessoa? O que ela quer? Né? Então, começa um foco muito nas necessidades do público, e aí surge o conceito de público-alvo, de segmentação, nessa era 2.0. Depois, avançando mais um pouquinho, as empresas começam a ver as dinâmicas que foram mudando no mercado, e aí a gente tem o marketing 3.0, que as empresas começaram a perceber que os clientes, eles na verdade não são só consumidores, né? Não é só alguém que está querendo comprar o produto, são pessoas, nós somos pessoas que nos preocupamos com o mundo, queremos um mundo melhor, né? A gente não quer só empresas que queiram vender, vender, vender. A gente quer empresas que queiram transformar o mundo, né? Empresas que se importam também. Então, nessa era, na era do 3.0, é quando se começa a entender esse conceito de, ok, o conceito de propósito de marca, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Para mostrar que você também se importa e se preocupa com o mundo. Depois de mais um tempinho, a gente tem aí o marketing 4.0, que é com foco nos canais digitais, ou seja, aconteceu o boom, né? O digital, todo mundo foi para o digital, para os canais digitais, porque as marcas começaram a perceber que elas precisavam estar todas integradas também no digital. Os clientes começam a ficar mais exigentes, né? E ainda com mais opções de empresa, cada vez mais opções de empresa, elas começam a pensar como que elas podem se diferenciar, né? E elas começam a perceber também que a gente compra de quem a gente se relaciona, né? A probabilidade da gente comprar de alguém que a gente já tem algum tipo de relacionamento é muito maior do que alguém que a gente nunca viu na vida, né? E, por fim, a gente chega aqui no marketing 5.0, que é onde estamos hoje, né? Que é basicamente a humanização da marca, essa humanização presente em todos os canais de comunicação, ou seja, os canais eles estão integrados, não existe mais estratégia offline, estratégia online, não, tem que estar tudo integrado. Por exemplo, se você recebe se a Silvia recebe um panfleto, por exemplo, de alguma marca, é interessante que lá tenha, por exemplo, um QR Code, alguma interação para levar essa pessoa para o digital, e é óbvio que precisa estar tudo coerente, né? Toda essa comunicação precisa estar coerente. Então, quando a gente entende que a gente tem um produto, como marca, né? Nós temos um produto, um negócio, a gente entende essa segmentação, entendemos que temos uma pessoa para vender, quem é essa pessoa, quais são as necessidades, entendemos quais são os nossos valores como marca, onde nós queremos chegar, os nossos princípios, valores, etc. Colocamos todas essas informações no canal digital, em todos os canais de forma integrada, a gente está preparado para falar sobre marketing de relacionamento, ok? Tudo bem até aqui? Todo mundo junto comigo. Então, marketing de relacionamento, que é o principal tema daqui de hoje. O que é, né? O que é o marketing de relacionamento? O marketing, para quem não é dessa área, o marketing adora dar nome para tudo e quanto mais alguma coisa. Mas, basicamente, se a gente entender marketing como estratégias, né? Eu entendo muito marketing como estratégias. Então, o que a gente entende? São estratégias de relacionamento, né? Estratégias para quê? Para a gente reter esse cliente, atrair esse cliente, tornar ele próximo da marca, criar essa intimidade para que essa pessoa defenda a sua marca e indique, né, no seu círculo social, no seu círculo de amigos. Até porque é muito mais barato a gente manter um cliente do que conseguir um novo, né? Fica muito mais caro a gente atrair novos clientes do que manter os que a gente já tem. Então, por isso que é muito importante também essas estratégias estarem integradas no negócio para que fique mais barato também, mais rentável para o negócio, né? A gente sabe que as pessoas, elas compram de quem elas se relacionam, de quem elas confiam. E, basicamente, se a gente for pensar, como é que a gente começa um relacionamento? Seja um relacionamento amoroso, de amizade,
Enfim, como é que é isso, né? Primeiro, provavelmente você tem que estabelecer ali um nível de confiança com aquela pessoa, né? Ela tem que olhar para você e nem seja pensar assim, ai, fui com a cara dessa menina, né? Às vezes a gente tem essas coisas, não sei, fui com a cara de fulano, não fui com a cara de ciclano, né? Então a gente tem que estabelecer esse nível de confiança. Depois a gente tem que criar uma conexão com essa pessoa, ainda mais se a gente quiser vender alguma coisa para ela, isso é muito importante. E basicamente depois fazer a gestão desse relacionamento, né? Principalmente no marketing, não é fez a venda e adeus, espero que você compre novamente. Não, é manter esse relacionamento, se mostrar útil sempre para aquela pessoa, para que ela volte a indicar, compre novamente, né? Então, imagina uma pessoa que, assim, nunca ouviu falar sobre você, sobre o seu negócio, ela só viu um anúncio, por exemplo, vamos supor que você fez um anúncio, viu um anúncio e ela caiu de paraquedas, assim, no seu site. Então, é muito importante, né, que aquele primeiro contato, aquela primeira impressão, faça uma boa primeira impressão, né? Então, a primeira coisa que você precisa pensar, no aspecto do marketing de relacionamento, é como que eu posso passar confiança para essa pessoa, para esse potencial consumidor. E aí, é nesse momento, a primeira vez, né, que ela teve contato com você, que vai começar a construção desse relacionamento. Mas temos que ter em conta um ponto muito importante, que é o comportamento do consumidor no digital. Como a gente viu no marketing 1, 2, 3, 4, o consumidor ele foi ficando cada vez mais exigente, né? Antes, a gente tinha poucas empresas, agora temos muitas empresas. Então, o consumidor também foi percebendo que ele tinha essa possibilidade de escolha entre uma empresa ou outra. E o consumidor ficou cada vez mais exigente. Então, que consumidor é esse que a gente está lidando hoje? Como é que é o perfil desse consumidor no digital? É um consumidor muito exigente, né? Quer as coisas rápido, não quer que demore na resposta, não quer que demore na entrega, quer as coisas também de forma barata, né? Que é uma comunicação personalizada, mas é também um consumidor independente. Ele sabe fazer as coisas sozinho, né? Na maioria das vezes, sabe encontrar resposta para alguma coisa, sabe fazer uma pergunta no suporte, é mais independente. Mas é muito ansioso também, é um consumidor que quer, fica ali, passa 24 horas, 48 horas, não teve uma resposta, é inadmissível, né? O que é isso? Então, é um consumidor ansioso, odeia burocracias, quer tudo de forma facilitada, né? Às vezes a gente vê aquelas coisas assim na internet, assim, e o preço? Qual que é o preço? A pessoa só quer perguntar o preço de alguma coisa, e aí vê assim, mensagem em inbox, para saber o preço, manda mensagem. Então, assim, isso dificulta o processo, o cliente já fica assim, não quero nem saber do preço, deixa isso para lá, para que tem que mandar mensagem só porque eu quero saber o preço, né? Então, esse é o tipo de consumidor que a gente está lidando atualmente, ok? Isso é muito importante a gente ter em consideração, porque a gente precisa entender justamente aquilo do nosso público-alvo, né? Para quem não conhece ainda esse conceito de público-alvo, o que é isso? É uma seleção do público que você vai trabalhar, né? Hoje em dia a gente não pode falar, por exemplo, para quem que é o seu público, para quem que você vende? O meu público é todo mundo, é quem quiser comprar, quem tiver interesse. Não, né? Você precisa saber especificamente ali quem que é o seu público. E quando eu digo saber quem que é o seu público, não é só saber dados demográficos, né? Por exemplo, é uma idade, vamos supor, meu público é pessoas mais ou menos ali na faixa de 30, 50 anos, a maioria são mulheres, casadas, com filhos, né? Sim, isso são informações muito relevantes e que você precisa saber sobre o seu negócio, ainda mais se a gente estiver falando do digital, no qual a gente consegue fazer segmentações incríveis, né, com esses tipos de informação.
Mas é muito importante a gente ir além desses dados demográficos para a gente entender de fato assim, as dores, os desejos e as reais necessidades dos clientes. Porque só assim que a gente vai conseguir criar uma comunicação coerente com o nosso público, ok? Então, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas fases da consciência, níveis de consciência sobre o nosso público. Isso daqui é um conceito muito importante para vocês entenderem que nem todas as pessoas que querem comprar de vocês estão com o mesmo nível de consciência, tá? Então, eu vou usar aqui de exemplo vocês, tá? Vocês que estão aqui hoje na aula. Então, vocês, pode ser que não todos vocês estivessem no nível 1 e foram para o 5, alguns já estavam no 3, no 4, mas vamos dar de exemplo alguém aqui que estava totalmente inconsciente sobre o marketing de relacionamento. Ou seja, a pessoa sequer sabia que ela tinha um problema, né? Não adianta eu falar para ela vir aqui na aula de marketing de relacionamento se ela sequer sabia o que era. Então, vamos supor que essa pessoa estava nas redes sociais e ela viu um post, por exemplo. Se você não aplica marketing de relacionamento no seu negócio, você pode estar a perder dinheiro. Vamos supor que viu algo assim do gênero. E aí a pessoa, estou a perder dinheiro porque não sei marketing de relacionamento. Que é isso? Ou seja, a pessoa sequer sabia que ela tinha um problema, né? Não aplicar estratégias de relacionamento do cliente dela. Ou seja, ela estava nesse ponto 1, totalmente inconsciente, não sabe que ela tem um problema. Depois ela leu essa publicação, né? E descobriu que, nossa, realmente existe aqui um conceito de marketing de relacionamento, eu preciso aplicar realmente no meu negócio, porque eu quero manter os meus clientes, eu quero atrair mais clientes, então eu realmente preciso saber sobre isso. Ou seja, ela já passou para um nível de que antes ela não sabia sequer que ela tinha um problema, para agora consciente de que ela tem um problema. Depois, no fim do post, vamos supor, ela vê uma chamada para ação falando, se inscreva no webinar da Mariana sobre marketing de relacionamento. Então, ela entende que existe ali uma solução. Nossa, vou me inscrever para aprender, né, algumas coisas novas. E vamos supor que hoje eu chego aqui para vocês e vendo alguma coisa. Não vou vender nada, mas vamos supor que isso aconteça. Chega aqui no final dessa aula e eu falo, gente, olha, eu tenho um curso super completo sobre marketing de relacionamento, quem quiser comprar, enfim. E aí a pessoa vai conhecer esse produto e, enfim, se ela comprar, ela vai se tornar totalmente consciente. Ou seja, a pessoa ela passa de um nível de que ela sequer sabia que ela tinha um problema para identificar esse problema, estar consciente de que ele existe, consciente da solução, ela depois é apresentada o produto, quer comprar o produto e ela se torna totalmente consciente, né? Ela passou por todos esses níveis de consciência. E é por isso que é preciso pensar que nem todas as pessoas que têm essa interação com o negócio de vocês estão com o mesmo nível de consciência. Então, o tipo de comunicação que a gente tem com uma pessoa que está lá no topo do funil, né, no topo lá em cima, aqui no nível 1, ela não é o mesmo tipo de comunicação que a gente tem com aquela pessoa que está aqui no fundo do funil, né, que já está totalmente consciente, pronta para comprar o seu produto. Então, isso também no marketing de relacionamento é muito importante a gente ter essa consciência de que as comunicações são feitas de formas diferentes. E aqui eu vou deixar um checklist para vocês de todas as formas que eu acredito que vocês conseguem aprofundar esse conhecimento sobre o público-alvo de vocês. Ou seja, se vocês já têm site, já têm alguma rede social, vocês podem fazer uma análise. Eu super recomendo que vocês façam aqui um questionário, uma pesquisa com o público de vocês, no Google Forms mesmo, para, enfim, saber, ouvir ou ler, né? O público de vocês, as palavras que eles usam para descrever as dores, as necessidades. Isso é muito rico. Esse daqui é o meu preferido. Eu amo fazer essa pesquisa. É algo mesmo assim, gente, que é fundamental
para vocês conseguirem entender de fato o público de vocês. Depois vocês podem pesquisar na concorrência, ver o que a concorrência não está respondendo. Às vezes tem na concorrência de vocês, as pessoas deixam perguntas que não são respondidas, então vocês podem ir e responder no canal de vocês, né? Claro, não vai responder a dúvida do concorrente. Enfim, fazer análises nos perfis das redes sociais também, e comunidades no Facebook. Isso daqui são só algumas sugestões para vocês entenderem um pouco mais o público de vocês. Agora, entrando aqui na parte da comunicação, o que eu queria que vocês entendessem? Um conceito que é tom de voz. No marketing, a gente tem esse conceito que nada mais é do que a sua forma de falar, né? Por exemplo, eu tenho a minha forma de falar. Eu sou mineira, então eu falo um pouco mais cantado, né? Eu falo algumas gírias, algumas vezes eu uso palavrão. Então, esse é o meu tom de voz, né? Pensando muito também no tipo de emoção que eu quero gerar no outro. Eu sou uma pessoa mais descontraída, não sou muito formal, né? Então, esse é o meu tom de voz. E a gente precisa entender se vocês vão ter uma comunicação mais quente, ou seja, mais próxima, né? Ou uma comunicação mais fria, mais distante. É claro que é tudo de forma muito estratégica, né? Mas se a gente está pensando no marketing de relacionamento, eu prefiro ter uma comunicação mais quente com o meu público, porque eu quero que eles se sintam próximos a mim, certo? Então, aqui eu também deixei esse material para depois, quem tiver interesse em preencher, ajuda muito a entender como é que é o tom de voz da sua marca. E por que isso é tão importante? Porque se você vai se comunicar com uma pessoa, você tem que entender bem como é que é a sua forma de comunicação, né? Se a sua comunicação tende mais para o feminino ou para o masculino, se é mais moderna ou tradicional, se é mais divertida ou mais séria, por exemplo, tá? Então, esse diagrama aqui ajuda vocês a entenderem um pouco como é que é a personalidade dessa marca que vai criar e gerir esse relacionamento com o público de vocês. Aqui também é importante vocês perceberem não só o tom de voz próximo, mas tem a questão do tu ou você. Que é um ponto, assim, curioso, porque no Brasil a gente sequer tem esse debate, né? Eu vou usar o tu ou vou usar você, né? Porque aqui em Portugal você é algo mais formal e o tu é informal. Então, é sempre uma discussão interessante, porque tem muitas empresas que querem ser mais formais, né? E usam o você. Mas eu, pelo menos com os meus clientes, na maioria das vezes, eu sugiro a gente usar o tu, para ter uma comunicação mesmo mais informal, mais próxima do cliente, que é uma coisa que vocês podem refletir aqui também. Outros 3 pontos que parecem ser super básicos, mas acreditem que não são, é o uso de pontuação, as tipos de palavras que a gente vai usar e o uso de emojis, né? Porque tem pessoas que no negócio de vocês, elas nunca podem sequer ter esse contato direto com você. Os únicos contatos que elas podem ter com você, até então, é através de e-mail, né? Por exemplo, a Raquel, que está aqui hoje, a Raquel Ribeiro, até então eu só conheci e-mail. É a primeira vez hoje que eu tive esse contato aqui com ela ao vivo. Então, é importante, por exemplo, eu passar para a Raquel, se eu estou ali gerindo um relacionamento com ela, passar um pouco também de como que eu sou. E como é que eu faço isso? Muito através das palavras que a gente vai usar, da pontuação, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu falo tudo no inho, por exemplo, por favorzinho, me dá uma ajudinha, né? Uso muito esse inho na minha comunicação, eu posso ser vista como uma pessoa não assertiva, né? Agora, se eu sou uma pessoa uso muito impositivo, né? Eu vou ter um outro tipo de comunicação, né? Às vezes posso ser vista como grossa e etc. Então, a gente precisa ter atenção aí nas palavras que vão ser usadas, nas pontuação, por exemplo,
Usar exclamação é interessante, porque dá mais emoção. E os emojis, assim, eu amo emoji. Então, eu sou suspeita para falar. Mas os emojis, eles já são usados, né? Tem gente que acha que emoji é só para adolescente ou coisas assim do gênero. Não tem nada a ver, todo mundo usa emoji, tá, gente? E dá mesmo uma conotação mais informal ou mesmo mais divertida, pode dar ali mais entonação para o texto, né? Às vezes, por exemplo, se a gente vai falar com algum cliente e fala assim, olá, fulano, bom dia, e você coloca só um ponto final. Olá, Silvia, bom dia, ponto. Ou então você coloca, olá, Silvia, bom dia, exclamação e um emoji sorrindo, né? Olha que diferença do primeiro contato que você vai ter com o seu cliente, né? E isso é muito importante, porque o primeiro contato é a primeira impressão, né? E a gente precisa ter atenção a esse fato, que é o primeiro contato que a gente vai ter com o cliente, que impressão que a gente quer passar, certo? Bom, vamos continuar aqui com algumas estratégias. Então, a gente tem aqui o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, até pouco tempo atrás, a única forma que um cliente insatisfeito tinha de expor a sua insatisfação, o que ele podia fazer? Ele ligava lá no serviço de atendimento ao consumidor da empresa e registrava uma reclamação, né? Que só a empresa que ia ter acesso a essa reclamação. Mas hoje em dia, esse consumidor ele pode recorrer a diversas formas de expressar essa insatisfação, né, que ele está com a empresa, seja nas redes sociais, no site, ou até mesmo em sites específicos para esse fim, né? Então, aqui em Portugal existe essa plataforma, para quem não conhece ainda, é o Portal da Queixa, que mostra que a gente precisa ter cuidado, né, com essas reclamações. É um ponto muito importante. Então, aqui, é só mesmo a título de curiosidade, depois se vocês quiserem ver, por exemplo, as empresas que estão com rankings melhores, ou seja, por exemplo, essa Master Dental tem aqui uma ótima pontuação, ou seja, ela consegue responder bem, né, a todas as queixas que as pessoas fazem nessa plataforma. Já, por exemplo, aqui a Perfumes e Companhia ou a empresa de eletricidade da Madeira estão colocados aqui como razoável, né? Ou seja, não estão conseguindo responder bem as queixas dos clientes nos digitais. E isso aqui é muito prejudicial. Por quê? Porque as reclamações, a gente sabe que gera muito mais buzz, né? E causa muito mais danos do que uma avaliação positiva. Então, se a gente tem uma avaliação positiva para o nosso negócio, seja no Google, nosso site, tudo, ok, bacana, pode trazer mais clientes, etc. Agora, se a gente tem uma reclamação negativa, isso pode, assim, afastar muitos clientes. Então, a gente precisa ter essa gestão de crise, né? Saber gerir uma crise no digital, por exemplo. O que você faz, né? Se uma pessoa, por exemplo, coloca uma review, uma avaliação negativa sobre o seu negócio, sobre a sua empresa nas redes sociais, né? No Google Meu Negócio, por exemplo. É sempre interessante a gente tentar reverter isso. Em muitos lugares não dá para apagar, né, esses comentários negativos e assim, porque se isso acontecer, por exemplo, nas redes sociais, se você tiver a possibilidade até de excluir e depois entrar em contato com aquela pessoa, tentar reverter a situação, é interessante. Se não, por exemplo, no Google Meu Negócio, que é uma plataforma que eu até vou falar daqui a pouco, você não consegue deletar. Mas é interessante você tentar entrar em contato com o cliente para tentar reverter essa situação, porque é muito prejudicial ter essas avaliações negativas dispostas assim na internet, né? Então, o que é importante para que vocês tenham essa boa gestão, né, da comunicação com o cliente no digital
saber gerir essas reclamações, essas coisas que podem acontecer, é vocês prepararem a equipe de suporte, a equipe de atendimento, né? Igual eu já falei, é a primeira impressão que você quer passar para os seus clientes. As pessoas vão entrar em contato com você pela primeira vez e você tem ali aquela possibilidade de mostrar que você é uma empresa atenciosa, que está disponível, né? Então, treinar a equipe de vocês para ter uma boa comunicação e passar as boas práticas. Por exemplo, vamos supor que eu vou ter uma estagiária ou o ChatGPT, tá, gente? Não sei se vocês... agora tá um boom, né, falando sobre essa plataforma, mas quem não conhece, chama ChatGPT. É uma plataforma que você... É um robô, né, uma inteligência artificial, que você pode fazer perguntas e o robô te responde, e você, inclusive, pode colocar, por exemplo... ChatGPT, quero que você escreva um e-mail com um tom amoroso e carinhoso para o cliente tal, referindo tais coisas. E o robô cria para você, inclusive no tom da comunicação da sua marca. Então, assim, lembrei disso agora, tá, gente? Não tá no script aqui, mas é só porque eu super recomendo que vocês depois procurem por essa plataforma, porque pode ajudar muito vocês em relação a produção mesmo de conteúdos, de mensagens, e-mails, que tenham também o tom da marca de vocês. Mas aqui, o que eu quero dizer é preparar a equipe, sejam pessoas ou robôs. Vamos supor, sejam pessoas ou robôs, porque imagina, você vai ter que passar para a sua equipe qual que é o tom da comunicação da sua marca, né? A nossa marca, ela é mais séria, ela não vai usar emoji, decidimos que não vai usar emoji, enfim, isso tem que ser passado para toda a equipe, porque a gente não pode se comunicar de uma forma no site, nas redes sociais de outra, depois a pessoa vai lá no ponto de atendimento, chega e a comunicação é outra, não, né? Existe essas boas práticas que precisam ser respeitadas em todos os canais de comunicação. Então, esse atendimento, ele é a porta da casa. É a primeira impressão que a gente quer passar para os nossos clientes. Um outro ponto também, aqui ainda relacionando sobre os serviços de atendimento ao consumidor, uma sugestão que eu dou para vocês é terem um chat no site de vocês. Por exemplo, esse daqui. Isso daqui é um site, foi inclusive a minha sócia, Bianca, que fez esse site, muito bom. Que tá aqui, por exemplo, o menu, né? E aqui ela já colocou um botão. Por quê? O que acontece quando eu clico aqui nesse botão? Vamos supor que eu clique agora no botão. O que aconteceria? Abriria essa janelinha escrito: olá, como posso ajudar? Né? Ou seja, olha esse primeiro contato que a pessoa tem ao entrar aqui no site. Né? A gente aqui já oferece ajuda sem a pessoa precisar procurar, né? Aqui é como se tivesse ali uma atendente na loja, né? Que já ficou, posso te ajudar em alguma coisa? Ou seja, eu já convido a pessoa para uma conversa, eu já mostro que eu estou disposta a ajudar de alguma forma, né? Isso daqui, o objetivo era levar a pessoa diretamente para o WhatsApp, né? Vocês podem ver aqui pelos símbolos e etc. Isso era parte da estratégia. Mas é claro que você pode levar para o e-mail, né? Você pode levar para qual canal que você quiser. E você pode ter uma automação ou não, vamos supor, que aqui a pessoa já entrava lá, como posso ajudar, e já tinha algumas opções aqui. Por exemplo, gostaria de marcar uma consulta. Aí a pessoa clicava nesse botão e aí começava uma outra automação, né? Ok, quando a pessoa, então, ela diz que quer marcar uma consulta, que mensagem que ela recebe, né? Olá, fulana. Com certeza, vamos marcar uma consulta, enfim. E aí se criar automações, é possível também a partir daqui. Um outro ponto, ainda relacionando sobre os serviços de atendimento ao consumidor, é o FAQ.
né? Para quem não sabe, FAQ é em inglês, né? Mas significa basicamente perguntas que são feitas com frequência. Então, se você tem um produto ou um serviço que você já vende, enfim, é muito provável que muitas pessoas te façam sempre as mesmas perguntas, né? E para você não ter que ficar sempre respondendo aquelas mesmas perguntas, você cria um documento com as perguntas que são mais feitas e você disponibiliza no site, né? Aqui eu trouxe para vocês verem um exemplo de uma cliente que lançou um curso sobre comunicação, tá? E isso daqui era a FAQ, tinha a página de venda dela, e no fim tinha essa FAQ. O curso chamava Efeito Magnético. E aqui, só para vocês perceberem essa questão do tom de voz. Aqui a Júlia foi Miss Brasil em 2018, e ela queria fazer essa transição, né, não queria mais ser vista tanto como a Miss Brasil, e queria ser mais vista como a professora que ensina sobre comunicação e etc. Então, a gente fez essa transição do posicionamento dela, também muito através aqui do lançamento desse curso. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que tudo que está... todas as respostas que estão aqui estão com o tom de voz de marca da Júlia, né? A Júlia é uma pessoa super descontraída, é ótima comunicadora, ela tem uma vida muito corrida, então ela é um pouco mais agitada também. Então, aqui, ó, são todas as perguntas, né? Por exemplo, como é que eu vou ter acesso às aulas? Quanto tempo que dura o acesso? Aonde que vai acontecer a aula, né? Perguntas que são feitas com muita frequência. E aqui, ó, uma outra pergunta. A minha rotina é bastante corrida. Será que eu consigo acompanhar? Era uma dúvida muito grande das pessoas, porque elas pensavam, será que eu vou comprar esse curso? Porque tenho muita coisa para fazer, né? E aí a resposta que a gente deu aqui. Se tem uma coisa que a Júlia entende, é de uma rotina corrida. Então, sim, você vai conseguir acompanhar. Além disso, as aulas vão ficar gravadas, ou seja, também mostrando um pouco do tom de voz dela. Aqui, outra coisa é em relação ao título. Vocês não precisam colocar FAQ, né? Tipo aquela coisa assim, FAQ. Talvez até um pouco chato, assim. Pode colocar de uma forma mais que tenham a ver com o tom de voz da marca. Por exemplo, pode ser que você tenha alguma dúvida sobre o efeito magnético, que era o nome do curso, né? Percebem a diferença de se eu só tivesse colocado aqui FAQ, por exemplo, né? São esses pequenos detalhes que vão construindo ali uma marca, né? Uma outra sugestão que eu queria dar para vocês é em relação a uma estratégia, criar algum sistema de bonificação e recomendação, né? Que o grande objetivo é transformar esses clientes, parceiros, em pessoas promotores da marca, que falem bem da marca nos seus círculos sociais, né? Então, a gente já sabe, acho que todo mundo já entendeu, que as pessoas elas confiam mais em soluções que foram indicadas por outras pessoas, principalmente alguém próximo, né? Do que alguém que elas nunca viram na vida, sequer sabem quem é, né? Então, uma ótima maneira, essa estratégia de recomendação é uma ótima maneira de aumentar o número de pessoas que vêm ao teu negócio, né, entram no seu processo de vendas e que tem um alto poder de conversão, né? Afinal, foi indicado por alguém que elas confiam, isso vai aumentar a possibilidade dela contratar o seu serviço, né? Então, os clientes... não, peraí, deixa eu voltar aqui para não dar spoiler. Os clientes, eles gostam de ter algo em troca para se sentir valorizado, né? E isso também pode diminuir o custo de aquisição do cliente. Vamos supor que você já fez as contas, que para você conseguir um cliente novo, você precisa gastar 50 euros, vamos supor. Para você ter um cliente novo, custa 50 euros. Mas, se ele veio por indicação, o custo de aquisição desse cliente é muito menor, né? Um outro benefício também é que você vai passar mais confiança
as pessoas vão confiar mais na sua marca porque foi indicado por outra pessoa. Outro benefício é que você também vai ter esse processo de venda muito acelerado. Então, vamos supor que você percebeu que um cliente, desde a primeira interação que ele tem com você, imagina, a primeira vez que ele te viu, até ele fechar a compra, tem um processo de venda, né? Que pode demorar, vamos pôr ali, demora 2 semanas para esse cliente fechar alguma coisa com você. Mas se você aplica essas estratégias de recomendação, você tem um processo de venda muito mais acelerado, né? Que é uma das etapas mais demoradas dessa relação comercial, que é justamente ter essa confiança, né? Desarmar o cliente, fazer com que ele receba com carinho a oferta, né? Que a gente tem para eles. Então, um exemplo aqui é da Netflix, do Uber, do Airbnb, que vocês provavelmente já viram, né? Esses sistemas de recomendação deles, que é, por exemplo, recomende um amigo, se o seu amigo instalar a aplicação, você vai ganhar um desconto, né? Vai ganhar alguma coisa. Só que a gente não precisa ver só em empresas grandes e gigantescas, né? Aplicar essas estratégias. Por exemplo, peguei aqui um exemplo mesmo muito simples que vi na internet. Indique um amigo e ganhe 50% de desconto, né? Aqui, inclusive, em Portugal, eu já vi muito isso de ginásio, né? Só que aí também, pronto, fica aí o questionamento até que ponto isso é interessante, né? Porque, às vezes, ficam a chatear a nossa cabeça, né? Ligando, seu amigo deu seu telefone, e aí isso já aconteceu comigo, e eu fiquei assim, que amiga que foi essa? Porque aí ficam a chatear a gente, né? Enfim, e aí a gente precisa também ter atenção a esse ponto, né? Para não ser uma coisa chata. Depois, a gente pode também aplicar aqui as estratégias de afiliados. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, por acaso, é mesmo algo bem mais avançado assim no marketing. O marketing de afiliados e a marketing de influência, né? Marketing de afiliados, como é que ele funciona? Imagina, eu tenho um produto digital e eu vou contratar, e a Silvia e a Raquel, por exemplo, vão me ajudar a divulgar esse meu produto. Então, a Silvia vai publicar no LinkedIn dela e a Raquel vai publicar no Instagram dela. E aí, se alguém, amiga da Silvia, amiga da Raquel, comprar o meu produto, é feito um rastreamento através desses links que elas divulgaram e elas ganham uma comissão, ok? Isso é o marketing de afiliados. São revendedores parceiros da marca que indicam os produtos e os serviços, né? E, em muitos casos, promotores, esses afiliados ganham também não só comissão, mas descontos, produtos da marca, né? Então, desde a pandemia, assim, também houve um boom desses afiliados, né? Porque você pode se afiliar a vários produtos e criar estratégias para divulgar esses produtos, serviços e ganhar comissão com isso. Então, se você tem um negócio, você buscar pessoas que queiram se afiliar a ele, também é uma estratégia muito poderosa de relacionamento, né? Porque as pessoas que podem comprar, por exemplo, da Silvia, a Silvia vai divulgar um produto meu. E elas confiam na Silvia, né? Se a Silvia falou que é bom, tá falado. Então, tudo isso tem a ver com relacionamento, né? E a mesma coisa a influência, é um outro exemplo de campanhas de indicação. Então, o que são influencers, né? São pessoas que têm, idealmente, uma audiência qualificada na internet, né? E, basicamente, eles servem como formadores de opinião, influenciam geralmente uma grande quantidade de pessoas através do digital. Então, como a gente já falou aqui várias vezes, as pessoas, elas tendem a escolher soluções que foram indicadas, pessoas que elas conhecem,
por quem elas confiam, e isso está incluído também os influenciadores, né? Às vezes são pessoas que falam, por exemplo, sobre a casa, como decorar a casa. Então, se essa pessoa indica um produto de casa e eu já sigo essa influenciadora, gosto dela e tudo, a probabilidade de eu comprar o produto é maior, né? Então, são pessoas que já testaram essas soluções e acabam, às vezes, alguns influenciadores virando até os embaixadores da marca, né? Não sei se já ouviram falar sobre esse termo também de embaixadores. Então, é muito interessante também pensar em estratégias de afiliados, influência, para trabalhar o relacionamento da marca de vocês. Um outro ponto muito importante, assim, que eu fico até farta de falar o quanto que é importante, que é a produção de conteúdo, né? Porque a gente precisa mostrar para os nossos clientes que a gente está disposto a ajudar, mesmo antes do cliente pedir. E como que a gente faz isso? Através de produção de conteúdo, né? É manter esse contato, manter esse relacionamento com o cliente sem interesse em venda, né? Quem não acha meio desagradável quando, tipo, acompanha alguém, assim, nas redes sociais e tudo, aquela pessoa tá sempre vendendo, sempre vendendo. Você fica, gente, cansada, sabe? Até para de seguir a pessoa, assim, que tá sempre venda, 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 venda. E é importante a gente gerir esse relacionamento, mostrar que a gente está ali para ajudar, né? Então, seja nas redes sociais, seja um blog no site, seja uma newsletter, enfim, independente do canal, produzir conteúdo também sem ser só com foco em venda. Ou seja, você pode produzir lives também. Lives é uma ótima forma de você criar mais conexão com as pessoas, deixar as pessoas te ouvirem, colocarem dúvidas, entender a sua forma de explicar também as coisas, né? Ou fazer vendas ao vivo também é algo que está sendo cada vez mais tendência. Essas vendas ao vivo, a pessoa liga o Instagram, por exemplo, abre lá uma live e começa a vender mesmo produtos físicos, sabe? Tem sido muito interessante essa tendência também a observar. Agora que eu estou vendo o tempo aqui, que eu vou ter que dar uma corridinha aqui para a gente conseguir chegar aqui no final no tempo, que é o CRM. O que é um CRM? CRM também, do inglês, que significa basicamente ferramentas ou então processos para gestão desse relacionamento. Então, é um processo que vai gerenciar e analisar as interações com os clientes para prever necessidades, desejos desses clientes, tentar otimizar, rentabilizar melhor as vendas, ou então criar processos personalizados, né? Às vezes você quer, por exemplo, tem os clientes, vamos supor, você tem 100 clientes, mas desses 100, 20 são aqueles clientes super fiéis, que pagam caro pelos seus produtos, então você quer fazer uma campanha específica para esses clientes, né? Então, através dessa gestão, vocês conseguem fazer coisas do gênero. Então, é muito interessante vocês também pensarem em construir esse banco de dados, categorizar esses dados para fazer essas ofertas exclusivas, né? Existem dezenas de ferramentas possíveis para se ter um CRM. Eu, daqui a pouco, vou indicar uma para vocês também. E, por último, a sugestão que eu dou para vocês é essa questão da consistência da comunicação em todos os pontos, em todos os canais, né? Isso é o que vai trazer a confiança na marca de vocês, porque se ela vai o seu consumidor vai no seu site, está de um jeito, vai nas redes sociais, está de outro, essa incoerência é o que não traz essa confiança, né? Agora, se em todos os canais está tudo coerente, seja visualmente, seja a linguagem, sempre mostrando ali que quer criar esse relacionamento com o consumidor, você passa muito mais confiança, né? Cria muito mais conexão. Então, queria fazer mesmo um apelo aqui por essa consistência, porque é uma coisa, principalmente aqui, as nossas pesquisas aqui em Portugal em relação às empresas, é algo que ainda acontece muito. Então, é preciso ter atenção para a gente passar essa consistência.
Eu deixei aqui para vocês algumas sugestões de plataformas que eu acredito que podem ajudar muito vocês, seja em relação ao Google Meu Negócio, que é quando vocês, por exemplo, vão procurar um restaurante e encontram com várias avaliações, 5 estrelas, né? É importante, mesmo se você for um negócio que não for físico, ter essa conta criada lá, deixar as avaliações. Depois tem o Canva também, que é uma plataforma para ajudar tudo de forma visual, seja criar vídeos, imagens, tudo ficar muito bonito. Tem o Notion, que é uma plataforma também que ajuda na gestão do negócio de vocês, em relação também muito a conteúdos, fluxos, enfim, tem muita coisa. O Como, que é essa plataforma de CRM que eu indico para vocês experimentarem, criarem os fluxos de relacionamento com os clientes. Tem todas as ferramentas do Google, que são as que eu utilizo, sejam o Google Forms, por exemplo, para criar esses formulários, essas pesquisas, o Google Drive, Alerts, enfim, tem muitas coisas no Google que eu utilizo e recomendo para vocês. E o Tag Crowd, que é uma análise para entender quais são as palavras que os públicos de vocês mais utilizam, porque é muito importante a gente utilizar essa mesma linguagem, né? Então, faz essa nuvem de palavras, quais são as palavras que o seu público mais utiliza. Então, foi isso. O que a gente falou hoje, basicamente, foi, então, o que é preciso a gente entender o nosso público, quais são as dores, quais são as necessidades, fazer essa pesquisa, criar qual é o tom de voz da nossa marca, se é mais próximo, se é mais distante, criar um serviço de atendimento ao consumidor, um FAQ, um chat, né? Criar alguma estratégia de bonificação, de recomendação, instalar, contratar uma ferramenta de CRM, ou então pensar numa estratégia de afiliados, de marketing de influência, começar a produzir conteúdo para ajudar os nossos clientes, e não só com foco em venda, e fazer uma pesquisa também, que é muito importante. Então, aqui foram algumas sugestões, que tenho certeza que quem está aqui pode começar a aplicar hoje alguma dessas estratégias para já começar hoje a implementar o marketing de relacionamento no negócio de vocês. Eu agradeço muito pela presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, foi com muito carinho que eu trouxe essas estratégias para vocês. E eu queria muito o feedback de quem está aqui, quem puder, eu criei um formulário de satisfação, inclusive já utilizando das minhas próprias estratégias para criar um relacionamento com vocês. Quem se dispor a me ajudar com esse questionário de satisfação para eu poder cada vez mais melhorar, né, as minhas formações, a minha forma de falar, de explicar, que para quem preencher esse formulário, eu vou oferecer uma consultoria de 30 minutos, tá? Para vocês verem quão valioso que é para mim essa opinião de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente, continue aí um relacionamento. Eu, inclusive, vou mandar aqui no chat esse link para que vocês possam clicar, ou então quem quiser fazer o QR Code aqui também, já ir digitando, mas vou mandar aqui para vocês. E obrigada, Raquel, obrigada, Silvia, obrigada a todos que estão aqui até agora. Conseguimos, meio-dia. E pronto, não sei se a Raquel... A gente também, terminou mesmo aqui no tempo, né? Olha, eu tenho aqui só algumas questões. Antes de mais, Mariana, excelente apresentação. Muito obrigada, foi no ponto. Acho que foi muito útil para todos os presentes. Antes de passar só às perguntas, como de costume, quem tem estado aqui nos webinars, eu vou lançar agora o questionário de avaliação. Vai aparecer nos vossos ecrãs, são 5 segundos a preencher, tá bom? Obrigada. Tenho aqui uma empreendedora, pronto, aqui no Q&A estou-lhe a dar os parabéns. Tenho aqui uma empreendedora, que é a Filomena Semedo, que pede que deixe os contactos da sua empresa. Portanto, se puder depois colocar aqui no chat, seria interessante. Pronto. E tem aqui uma pergunta que é a seguinte: se acredita que muitas marcas podem se perder a utilizar o chat GPT?
porque por mais que ele nos dê a resposta correta e conforme as nossas orientações, as respostas podem ser rasas. E acredito que muitas pessoas utilizem o copy-paste utilizando este recurso, certo? Certo, certo. Inclusive, eu recentemente apresentei essa plataforma para algumas clientes. E porque elas tinham uma certa dificuldade, pronto, na criação de legendas e coisas do gênero. E eu sempre aprovo, né, esses textos que elas criam. E eu já percebi rapidamente que quem fez aquele texto tinha sido o ChatGPT. E eu falei, olha, quem fez isso daqui não foi você, né? Foi o ChatGPT, porque isso daqui não tá com o seu tom de voz, não tá, né? Eu consigo perceber claramente. Então, sim, a gente precisa muito ter atenção a isso, porque o ChatGPT, ele, pelo menos assim, na minha visão, ele veio para também ajudar a gente a não começar com uma página em branco, né? Às vezes eu, por exemplo, tenho muita essa dificuldade de começar a criar alguma coisa com uma página em branco. Então, se você vai no ChatGPT, dá um contexto, né? Olha, o contexto eu fui, por exemplo, fui convidada, por exemplo, depois vocês podem até ver, acho que a legenda do último post que eu coloquei no meu Instagram foi muita ajuda do ChatGPT. E o que eu coloquei? Um contexto. Olha, fui convidada para um webinar sobre marketing de relacionamento. Eu sou consultora, eu sou consultora de marketing, eu tenho uma comunicação mais divertida, mais próxima. Ou seja, dar para o ChatGPT esse contexto sobre o que é, quem eu sou, quem é o meu público, é muito importante. Agora, a gente realmente não sugiro fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque acaba que dá no mesmo, né? Que não é passar, de fato, quem é você. Você vai estar passando quem é o robô. Né? Fora que o ChatGPT vai buscar, e importa também dizer isto, portanto, o ChatGPT não é um ser pensante, é uma máquina. Portanto, ele vai buscar, ele compõe as respostas que nos dá com base em literatura disponível na internet. Exatamente. O que acontece é que muitas das vezes, se nós depois, existem programas para ver isso, se colocarmos, muitas frases completas são plágios autênticos, portanto também ter muito, muito cuidado com isso. Sim, exatamente. Tem aqui outra questão, que é na temática de afiliados, se existe alguma métrica, alguma percentagem aplicada nos negócios aqui em Portugal. Se depende do tipo de negócio, se é venda de produto ou de serviço. Isso quem define é o próprio produtor. Qual que é a porcentagem que você está disposto a dar. Né? Tem empreendedores que dão uma porcentagem, outros que dão outra, então é a própria pessoa que define, não é a plataforma. Não existe uma tabela. Não é. Assim, até acredito que pode-se pesquisar, por exemplo, a Hotmart é a empresa mais conhecida, assim, acredito eu, que também trabalha em afiliados. Então, por exemplo, não sei quem perguntou, mas se tiver a curiosidade de entrar na plataforma da Hotmart, que é Hot, de calor, Hotmart, ok? Ir lá e pesquisar a parte de afiliados, e assim, acredito sim que possa ter um range, uma média, né? Ali de até de tal porcentagem a tal. Mas isso também acredito que vai variar de acordo com o serviço, né? Podem ter serviços que, por exemplo, se eu quiser ser afiliada, eu vou lá na Hotmart, vou ver quais são os produtos que eu posso me afiliar e cada produto vai ter uma comissão. Tipo, para esse produto aqui, a comissão é de 10%, para aquele outro é de 20%. E aí você escolhe, né? Ok, se calhar eu vou querer esse de 10%, porque ele é mais fácil de vender, é um produto mais simples. Mas já aquele outro é 20%, mas também eu vou ter um trajeto mais longo para percorrer para conseguir vender ele, né? Mas é interessante fazer essa análise na Hotmart e perceber, assim, esse índice. Né? Mas não sei dizer eu aqui agora. Acho que teria que ver na Hotmart. Temos aqui uma outra questão, que é qual é a importância na escolha dos influencers, independentemente do número de seguidores que têm? Muito importante, sim. Às vezes a gente vê empresas que olham só o número de seguidores,
né? E a gente hoje não sabe se os seguidores foram comprados, se aquilo é uma automação, se realmente aqueles seguidores são qualificados, né? São pessoas que às vezes, por exemplo, tem muitas pessoas também que hoje em dia têm muitos seguidores, mas porque ou fizeram automação, ou compraram, ou fizeram muitos sorteios. A gente vê essas coisas também, né? Muito sorteio para ganhar seguidor e tudo isso traz muita audiência desqualificada, porque são pessoas que pronto, só querem participar daquilo, só querem ganhar alguma coisa, nem estão necessariamente interessados no que aquela conta partilha. Então, a gente precisa ter essa atenção, porque eu, por exemplo, já tive experiências de contas com milhares de seguidores que não deram uma conversão tão boa quanto pessoas que tinham, assim, muitos menos milhares de seguidores. Então, é importante a gente ver o nível de interação que esse seguidor tem, né? Então, por exemplo, se ele tem, sei lá, 10 mil seguidores, quantos likes geralmente é a média dos conteúdos? Quantos comentários? Pedir para esse influenciador mandar, por exemplo, print das estatísticas, né? Por exemplo, eu já trabalhei com vários influenciadores e todos os influenciadores que eu trabalhei, eu falava para criar um Media Kit. Media Kit é aquele documento que vai conter todas essas informações. Quem é o meu público? Como é que são as minhas estatísticas? As pessoas clicam, elas gostam? Então, pedir do influenciador essas métricas. Olha, eu quero trabalhar com você, eu quero que você seja um influencer da minha marca, você pode me mandar o seu Media Kit, por favor? Pronto, a pessoa, o influenciador, se for profissional, ele vai ter esse documento para te enviar com todas as informações. Se ele não tiver, ele que cria e te mande, porque isso, do ponto de vista do marketing, é fundamental. Extremamente importante, exatamente. Eu agora tenho uma questão, surgiu aqui mais uma, não, é só agradecer a resposta. Tenho aqui uma questão que é o seguinte: quando nós entramos, por exemplo, nas redes sociais, e isto acontece-me a mim, pessoalmente, em várias páginas, seja de serviços, seja de venda de produtos, e até gosto dos produtos, e entro e vejo um post, no fundo a vender esse produto, e depois clico e tem cerca de 30 comentários, e nenhum desses comentários tem resposta. A mim, pessoalmente, faz-me alguma confusão, e se eu tinha interesse no produto, perdi-o imediatamente, porque eu não sei se os comentários foram respondidos em privado, que é extremamente desagradável, diga-se de passagem para mim, ou se simplesmente foram ignorados. O tempo de resposta a um cliente, a um potencial cliente, pode influenciar aqui a decisão de compra, certo, Mariana? Pode e vai, né? Eu concordo muito com a Raquel, eu acho muito feio, assim, quando as empresas parece que simplesmente ignoram, né, aqueles comentários, e mesmo que se responda em privado, é importante ter uma resposta pública também, para justamente mostrar isso, né, que foi respondido, ou então, às vezes, é um tipo de resposta que, pronto, não cabe ali público, né? Às vezes pode ser até, vamos supor, algum problema, alguma reclamação, e a pessoa quer ir mais a fundo nessa resposta, e aí vai para uma comunicação mais privada, né? Mas é importante a gente ter isso público também. E o tempo de resposta, que é aquilo que eu falei no início, né? Que o consumidor de hoje em dia é um consumidor ansioso, que quer respostas rápidas, né? E pode simplesmente desistir de contratar a marca porque demora muito na resposta, e aí vai encontrar outra solução, né? As pessoas hoje não têm tempo mais para nada, então, ou seja, por isso que as automações também são muito importantes, né? Porque se forem essas perguntas assim mais frequentes, o próprio robô ali já consegue ajudar, né? Mas sim, com certeza isso é um fator determinante, as respostas e o tempo das respostas para a gente manter os clientes. Muito obrigada, Mariana, mais uma vez. Penso que não há mais nenhuma questão por parte dos participantes.
Pronto, resta-me agradecer, obviamente, a participação de todos, em especial à Mariana, por ter aceito o convite, por ter feito esta apresentação fantástica. Depois a apresentação da Mariana ficará disponível no website do projeto para poderem fazer o download. A Mariana irá ainda enviar uma apresentação. Relativamente a estes webinars, dizer que o último webinar será dia 16 de maio, neste mesmo horário, portanto será sobre geração de leads e landing pages que convertem. Este é um tema que ficou para o fim, mas é extremamente importante perceberem como é que vocês poderão captar potenciais clientes e como alcançar o vosso público-alvo para cada negócio através dos vossos sites, das vossas redes. Portanto, é o último webinar, espero contar com a presença de todos. Mariana, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Vou só passar à Sílvia Rosa para proceder ao encerramento do webinar. Sílvia? Tem que ligar o microfone, Sílvia. Agora sim. Muito bem, obrigada Raquel, obrigada Mariana, gostei muito da apresentação, acho que foi útil para todos. Acho que a Mariana até resumiu e fez um questionário, vai fazer um questionário, vai dar uma recompensa de 30 minutos de consultoria que devem aproveitar. Exatamente. E portanto, ela já está. E acho que vamos todos ficar afiliados na Mariana depois. Pronto, eu gostei muito, eu acho que foi mesmo muito importante, muito esclarecedor e com sotaque de Minas Gerais ainda melhor. Pronto, resta-me agradecer e esperar vê-los no próximo webinar no dia 16. Agradeço e até lá. Obrigada. Muito obrigada a todos e continuação de uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todos. Obrigada. Bom fim de semana. Deus.